Entre Linhas, programa de literatura e livros da TV Cultura, conversa com o escritor Cristóvão Tessa sobre seu novo livro, Visita ao Pai. A gente destaca também a recriação em audiosérie do clássico Orgulho e Preconceito, da inglesa Jane Austen. Eu queria poder dançar com ela a noite toda. Mas e a irmã dela, a outra senhorita Bennet, a Elizabeth? E o programa relembra dos baianos Jorge Amado, Dorival Caymmi e Caribé, tema do documentário Os Três Obás de Xangô. O que eu recrio na minha literatura é a vida do povo do Brasil, que é aquilo que eu conheço. E o programa começa com o romancista Cristóvão Tessa, autor do premiadíssimo Filho Eterno, que acaba de lançar mais um livro singular em sua obra, Visita ao Pai. Cristóvão, você acaba de lançar Visita ao Pai, e o que singulariza esse livro em relação a outros livros seus que têm um registro autobiográfico de alguma maneira, como Filho Eterno e O Espírito da Prosa? O Visita ao Pai nasceu de um duplo problema. Um problema existencial. Meu pai morreu quando tinha 6 anos, eu nunca conheci. Chega um momento na vida que você quer recuperar a sua própria história. E segundo, literário, porque eu descobri, quer dizer, já sabia, uma história de família, que meu pai, desde jovem, desde 1931 até 1959, quando ele morreu, ele transcreveu em cadernos de capa dura praticamente toda a correspondência de sua vida. Correspondência, cartas, telegramas, anotações, certidões de vacina, ele transcrevia tudo. Eu brinco e digo assim, era um tabelião de si mesmo, né? Ele se autodocumentou. E esses livros ficaram lá em casa, foram passando, né? Os anos foram passando, eu abria uma vez ou outra, lia um pedacinho, um trecho. Por exemplo, 21 de agosto de 1952, Cristovinho nasceu hoje. Né? Os telegramas que ele mandou para a família, todos transcritos. Agora todo mundo está sabendo qual é o Exatamente. seu aniversário, pode mandar parabéns e presentes. Tá certo. Todo mundo sabe a minha idade agora. Mas eu nunca... Tinha muita coisa chata, assim, cartas normais de família, ou comerciais, né, com a história dele. E eu pensei do que fazer com isso aí, com material. A ideia de trabalhar com esse material começou a bater na minha cabeça. Né? É um livro que foi se autofazendo, se autocriando. Foi uma viagem pessoal, uma investigação que eu fiz dupla sobre aquele documento, o que eu podia fazer isso literariamente. Eu descartei seriam as opções mais óbvias, um romance histórico, ou mesmo um ensaio frio, assim, de um levantamento, um estudo sociológico. Tem uma documentação interessante ali, embora ele tenha sido um homem absolutamente comum do ponto de vista biográfico. Não há nada espetacular na vida dele, né, que justificasse. Agora, o que é impressionante é que você, depois de fazer uma reflexão que está aqui no livro, sobre por que você não enveredou por um romance histórico-biográfico, etc., há uma outra coisa que é importante, é que você fala. A vida dele é o comum absoluto, mas a partir desse comum absoluto você desvela todo um universo de transições que são da vida dele, mas que também são do Brasil, e que depois vão rebater nas transições pelas quais você passou, que por sua vez também são termômetros de transformações do país. Sim, eu comecei a perceber os paralelismos espelhados entre a vida dele e a vida minha, ver que os anos de formação dele foram os anos 30, os anos do militarismo brasileiro, da ascensão de Getúlio Vargas. Ele viveu praticamente a vida toda, até o início dos anos 50, sob a sombra de Getúlio Vargas, da ditadura de Getúlio. Eu, por outro lado, meus anos de formação, final dos anos 60 e anos 70, vivi também 15, 20 anos de regime ditatorial no Brasil, ditadura militar. Esses paralelos... a vida do meu pai, de certa forma, ilustra uma história brasileira de criação da classe média urbana. Você pega alguém que, entre 9 irmãos, sai do mato, sai da colônia, né, do mundo rural, vai para um quartel em Florianópolis, depois ele acaba, a duras penas, se forma, estuda, faz aqueles cursos de madureza, se forma advogado, cria uma família dele, com os 4 filhos, que todos serão universitários, serão na geração seguinte, ao longo dos anos 60 e 70. Você tem um retrato do Brasil, uma passagem de um processo de urbanização muito intenso, até relativamente rápido, o período de prosperidade pós-Segunda Guerra,
e ao mesmo tempo, aquele pé rural, né? O atraso renitente do país que as cartas dele, a vida dele, de certa forma, vai dando uma dimensão para mim. Mas tinha o que mais me interessava mesmo como escritor, era essa viagem emocional. Ou seja, de onde é que eu vim? Qual é a história da minha família? Eu não conheci bem meu pai e isso, de certa forma, me deu alguma liberdade de emoção, porque quando ele morreu com 6 anos, as minhas lembranças são muito poucas, esparsas. É um livro trabalhado em cima da memória, eu não fui fazer pesquisas biográficas, nada. Tudo que eu pesquisei foi a partir do que estava nas cartas, então eu ia buscar referências de algum momento para situar historicamente, mas não era esse o objetivo. Eu queria acompanhar a cabeça dele, como que foi esse processo de maduração. Ele, antes de ir para o Exército, para se voluntariar como soldado em 1931, ele já tinha trabalhado como peão de estrada aos 16, 17 anos no Rio Grande do Sul e no Paraná. Ou seja, um trabalho super pesado. E aí eu começo a comparar com a minha geração dos anos 70, com a minha própria trajetória, muito mais confortável, que eu fui um rebelde, né, típico dos anos 70, mas nem de longe com as dificuldades práticas, materiais, existenciais da vida brutalizada do meu pai, que ele foi um autodidata, em busca desesperada de um capital cultural, que era o caminho que ele teria, tinha uma plena consciência de que se ele não se alfabetizasse, se ele não estudasse, ele não ia sair do buraco em que era o destino comum do pobre, né? Esse é capital cultural. Então, isso ele transmitiu, isso passou para a família. E tem uma coisa curiosa, porque vocês fazem o mesmo trajeto, mas com sinais invertidos, né? O imaginário da minha geração, o imaginário rebelde, era russoniano, já tinha toda aquela semente de volta à natureza, volta aos valores, entre aspas, autênticos, né? Que é tudo que ele queria fugir, da roça. Fugir, exatamente, queria fugir da roça. Então, então essa mudança é interessante, você começa a perceber, e claro, se ao longo da vida você vai se transformando. Eu não sou mais aquele hippie dos anos 70, né? Virei professor universitário, ou seja, tem toda uma história aí de transformações. Mas é interessante que foi um movimento em direção contrária àquele que era tipicamente dos anos 30. Tem uma outra coisa, né? Porque ele em algum momento se encanta com o integralismo, pela figura do líder, que é o Plínio Salgado. Sob o lema Deus, Pátria e Família, os integralistas, liderados por Plínio Salgado, cumprimentavam-se com o braço levantado e com a expressão Anauê. Plínio Salgado tinha uma relevância na época. Até o Vinícius de Moraes foi filiado, né, ao integralismo. A gente sabe as consequências disso aí, mas o que isso significou também numa marca política brasileira, que está viva até hoje, né? Vai e volta o bolsonarismo, as histórias dos movimentos militarizantes, o fascínio da cultura militar, quer dizer, isso é muito forte no Brasil. E é engraçado como isso, no caso dele, se conecta com o interesse pela escrita, pela literatura, que é como se também houvesse uma necessidade nessa inserção social, que tem a ver com uma forma autoritária, a inserção num sistema autoritário, tem também a ideia de um certo prestígio intelectual. Isso é interessante, porque você começa a perceber na correspondência que ele anotava a evolução da escrita mesmo, quer dizer, de quase semi-letrado, escrevia muito mal, e ele vai sofisticando a linguagem. E aí a visão que ele tem da literatura, dos valores literários, certamente ele tem um projeto literário não bem explícito, mas ele, num momento ele diz assim, eu ainda vou escrever o romance da minha vida, e eu acho que a anotação dessa correspondência dele ia nessa direção, de alguma forma. É claramente uma passagem assim, de alguém semiletrado para alguém que domina a escrita com mais sofisticação, né? Ele, afinal, se tornou advogado, fez a duras penas. E a imagem que ele desenvolve da literatura é uma imagem escolar, uma imagem retórica. O próprio repertório de referências dele é estreito, é uma cartilha de escola, né? Com os nomes, praticamente com as figuras tradicionais da literatura brasileira na época, e um certo culto do beletrismo. Eu percebi rapidamente que eu tinha que fazer um trabalho de leitura de começo ao fim, não pular linha nenhuma, fazer aquele trabalho
de seguir. E aí fui descobrindo coisas que foram quebrando, inclusive, a memória familiar, certos chavões, certas ideias que se tinha, que vinha de memória de infância sobre o pai, que eu fui desfazendo à medida da leitura, né? Então, essa história, comecei a descobrir vários aspectos que dizem respeito à minha própria formação. Eu ficava até brincando, o que eu tenho do meu pai, que traços que tem. Essa é uma história que acaba de maneira abrupta, porque ele morre aos 48 anos, né? Sim. Um acidente absolutamente inesperado. O que significa isso em termos de desfecho de uma história para você como escritor? Estou me referindo a isso por causa da última frase do livro, que é assim: o sentido é nenhum, o que percebo agora me deixou livre. É uma expressão que eu botei porque eu também não tinha muito claro isso, mas eu sentia a ideia de liberdade, para mim foi muito rica ali. Tá livre da minha própria história também. O Entre Linhas destaca agora a 8ª edição da Feira Literária Internacional de Campina Grande, que aconteceu em novembro no interior da Paraíba. O Entre Linhas veio até a Paraíba para conhecer a FLIC, a Feira Literária Internacional de Campina Grande, que este ano tem como tema Literatura Sem Fronteiras. Stélio, eu queria que você falasse um pouco pra gente, né? Como é que surgiu a ideia de criar a FLIC? Nós sempre tivemos a inquietação de que Campina Grande, por ser uma cidade de estudantes, uma cidade universitária, ela precisava ter um evento literário que desse vazão a toda a produção gigante de literatura que se faz na cidade. Essa curadoria, como ela é feita, quem é que faz? A curadoria da FLIC ela é feita a partir de um conjunto de pessoas e essa discussão passa em torno da pergunta a essas pessoas: quem é interessante trazer? Quem no momento gera uma discussão saudável, rica, que possa engrandecer a discussão cultural de Campina Grande? Então, ouvindo esses diversos atores, e aí esses atores eles são os mais diversos possíveis, a gente não se restringe apenas às pessoas da literatura. É uma felicidade estar aqui na FLIC, é a minha primeira vez em Campina Grande, minha primeira vez na Paraíba. Eu acho que quanto mais feiras dessa, isso significa que nós estamos avançando nesse nível que a gente quer aumentar sobre leitura, do livro e leitura. Então, eu estou muito feliz em contribuir com a feira. A ideia é a gente falar da importância da literatura no nosso dia a dia, né? A literatura na cesta básica, né? Tratar os livros como algo essencial na nossa vida, falar da importância de você formar leitores na própria família, né? De ter esse hábito de formar a própria biblioteca em casa. E o encontro com os leitores me ajuda a entender o que eu escrevi. A FLIC ela é de extrema importância dentro da cidade, que já é rica, e isso aumenta, né? Mas para mim, pessoalmente, por trazer a periferia para dentro. Essa é uma grande questão que eu aprendi com a FLIC, tanto que levei para minha cidade a FLAB. Sou idealizadora da primeira festa literária de Abreu e Lima, muito inspirada na FLIC no que faz. Eu sou poeta marginal e consegui me dizer que fazia parte da literatura por causa desse trabalho da FLIC, sabe? É uma troca interessante que vem autores de todo o estado, de gente até de outros estados e de outros países, é uma feira internacional, né? E é interessante colocar Campina Grande nesse lugar de um lugar que recebe tantos eventos turísticos, assim, mas também ter o seu espaço para a literatura. Isso é um evento que eu considero muito importante e é muito bacana presenciar e poder vivenciar tudo isso. Depois do intervalo, a audiosérie Orgulho e Preconceito, baseada no clássico de Jane Austen. O Entre Linhas volta já. Autora de alguns dos livros mais importantes da literatura inglesa do século XIX, como Razão e Sensibilidade e Mansfield Park, Jane Austen atingiu o ápice da sua literatura com o romance Orgulho e Preconceito. O clássico de 1813 acaba de ganhar adaptação para a audiosérie e o Entre Linhas foi conferir o lançamento dessa produção, que lança mão de vários recursos dramatúrgicos. 4.000 homens morando na casa, ainda assim é impressionante, não acha, Kitty? Pare com isso! Não foram 4.000 nem 5.000 homens, foi só um. O senhor Billy, que ganha 5.000 libras por ano. Lô, você acabou de dirigir a audiosérie Orgulho e Preconceito.
pessoas estão mais familiarizadas com o audiobook, né? Assim, a audiosérie é uma coisa nova, mas ao mesmo tempo remete a algo mais antigo, né? Remete à radionovela, provavelmente, que é o que acho que a gente tem de referência do que é fazer dramaturgia para áudio, né? Então, assim, a grande diferença é que todo mundo se confunde. Quando você fala, tô fazendo Orgulho e Preconceito, só, o audiobook, não, a audiosérie. O podcast, você, não, é a audiosérie. É isso, são atores encenando um texto como se fosse no cinema ou na televisão, só que é só áudio. Então, você tem que criar uma atmosfera que faça com que as pessoas entendam qual situação aquele diálogo está se dando. E é uma coisa que não se prende só por diálogo. Tem toda uma sonoplastia em volta que faz você entender aquela história. Então, assim, a radionovela já fazia isso. Só que agora eu acho que tem uma coisa um pouco mais... enfim, como é série, né? Não são aqueles capítulos de, sei lá, aquelas novelas de 100 capítulos. É uma coisa bastante sofisticada, no sentido da dramaturgia mesmo, assim, porque tem um roteiro muito elaborado. Bom, tem uma história original que é super elaborada, que é da Jane Austen. Tem uma adaptação muito bem feita. E tem uma tentativa nossa que é de dar um pouco esse ar cinematográfico para que essa experiência de áudio seja como se você estivesse vendo um filme dentro da sua cabeça. Então tem o tempo do cinema, tem o cuidado do cinema na atuação, no jeito de montar e tal. E eu também ouvi que ele com certeza vai ao baile em Meriton. Olha aí, o Sr. Bingley acaba de chegar ao baile. Mas quem são aquelas pessoas chegando junto com ele? As mulheres são as irmãs dele, a senhorita Bingley e a senhora Hurst. Júlia, Rodrigo, Jéssica, eu queria saber que personagens vocês fizeram e como é que foi essa atuação e essa interação entre vocês, já que vocês não estão numa locação, num set de filmagens. Bom, eu faço a Elizabeth Bennet e eu acho que esse processo foi um exercício muito intenso de imaginação, né? De criar essas imagens para que quem estiver ouvindo consiga acessar elas também. E isso vem muito do texto, né? Desse mergulho no texto que o áudio proporciona, porque você só tem o texto e a sua imaginação que se encontra com a imaginação de quem vai ouvir. Então, eu acho que teve um processo de conexão sensorial, sabe? Com a voz, a audição, olhos fechados e ouvindo... gravação da Jéssica, às vezes o Rodrigo, que foi uma ferramenta que a Lô trouxe, ouvir algumas coisas que já estavam gravadas e contracenar com elas. Mas e a irmã dela, a outra senhorita Bennet, a Elizabeth? Ela é até tolerável, mas não é bonita o suficiente para me tentar. E eu não estou disposto a ficar fazendo sala para mulheres que foram desprezadas por outros homens. Eu faço o Sr. Darcy. E foi uma aventura, eu acho que é um novo instrumento dentro de uma orquestra que é a atuação. Eu acho que foi uma nova experiência que eu amei fazer parte. Sendo uma obra fechada e uma obra conhecida, a gente vai para um lugar que a gente consegue construir essa personagem com camadas e não sendo uma linha reta, né? Então a gente, diferente de uma novela, por exemplo, que a gente não sabe para onde vão as personagens, que tudo pode acontecer, a gente já tem essa estrutura. Então, dar vida a essa estrutura, eu acho que se fosse uma outra pessoa interpretando o Sr. Darcy, faria de uma forma diferente. Até porque no caso dele, num primeiro momento, é uma personagem muito arrogante. Total. Né? E há uma sim. transformação motivada e eu acho que essa é a melhor qualidade da personagem, que ele se deixa levar, ele se vulnerabiliza através do amor, né? E se deixa se apaixonar e viver e mudar de ideia do que ele realmente acreditava, né? Jéssica. E eu faço a Jane Bennet, a irmã mais velha de Elizabeth. E é uma personagem muito dócil, sonhadora, né? Então eu tentei focar muito na leveza, né? Do não julgamento do mundo. E eu acho que o mais difícil foi não ter os atores presentes, né? Ali a troca, ouvir também. Mas a gente tinha, obviamente, né? As deixas, né? Da diretora.
Mas o mais legal é você trabalhar a sua imaginação, sabe? É um lugar bem difícil, mas muito gostoso esse lado sensorial. A modulação da voz faz muita diferença nesse caso, né? Talvez mais do que numa atuação teatral ou cinematográfica, né? Bastante. Eu também me ouvi e falei, olha, nossa, que diferente, acho que vou aqui, sabe? Eu vou. Então é um processo que eu fui me descobrindo também. Eu nunca tinha trabalhado só com a voz. A ideia de que alguém possa te olhar e te achar apenas tolerável é quase inacreditável. Eu espero que da próxima vez você dance com ele, nem que seja só pra esquecer isso tudo. E como é que é a dinâmica com os atores? Eles estão juntos, estão separados? Normalmente é tudo gravado separado, né? E foi justamente o que a gente tentou evitar de todas as maneiras, para dar essa cara mais cinematográfica e para ter uma coisa de atuação mais intensa e mais profunda. A gente juntou todo mundo, a gente fez ensaios, a gente fez leituras com todo mundo, grupos separados e juntos. A gente fez ensaios com os núcleos, com os atores, e o casal principal, que está em, sei lá, mais de 50%, muito mais de 50% da série inteira, a gente gravou junto. Porque aí realmente tem uma coisa de emocional entre eles que seria muito difícil. Óbvio que eles são bons atores, eles conseguiriam, ficaria bom. Mas eu não acho que ficaria tão especial como ficou. Com os dois frente a frente no estúdio, fazendo como se eles estivessem fazendo um filme. Eles com toda a expressão corporal deles, com a proximidade física deles no estúdio, mesmo que isso não apareça, porque a gente não tem vídeo, mas isso imprime no áudio. Que esse livro que fala, enfim, de mulheres que veem no casamento uma forma de inserção, uma emancipação social no começo do século XIX, mas é um livro escrito por uma mulher. Então tem elementos, por outro lado, de modernidade dentro de uma sociedade conservadora. Como é que você vê a possibilidade de leitura de um livro como esse hoje, em 2025, e num país como o Brasil? Eu acho que está tudo meio igualzinho. Não, é que assim, eu acho que ela conseguiu fazer uma coisa interessante, que na família, ela tem todos... Na família Bennett, tem a Elizabeth, que é, de fato, essa mulher, uma feminista ali dentro, é uma mulher... ela não é emancipada no sentido financeiro ainda, mas ela tem a inteligência para que isso... Ela é independente para que isso aconteça, e ela tem as irmãs que são aí loucas para se casar, que a única forma de, não só de ascensão social, mas até econômica e política, é através do casamento. Então, a gente consegue ver, são 5 filhas, mulheres, a gente consegue ver na caracterização de cada uma das filhas uma possibilidade de posicionamento feminino, sabe? E são completamente diferentes umas das outras. Então você tem cinco mulheres, né? Praticamente todo o espectro feminino daquela época e de hoje. Hoje a gente tem variações maiores do tema, graças a Deus. A gente tem muito mais diversidade em cada um desses tipos femininos, né? Que não dá para a gente classificar, a gente não tem número para classificar que tipo de mulher você pode ser hoje em dia. Mas ali eu acho que tem uma coragem dela, que deve ter sofrido bastante consequência disso, porque é realmente muito corajoso. Ela dá possibilidades para as mulheres serem diferente do que se espera que as mulheres sejam naquela época. E a Elizabeth é um exemplo maravilhoso disso. O Entre Linhas de hoje termina com trechos de entrevistas à TV Cultura de 3 dos maiores artistas baianos de todos os tempos. O escritor Jorge Amado, o compositor Dorival Caymmi e o pintor Caribé, que são tema do documentário Os Três Obás de Xangô. Até a semana que vem. A partir dos meus 14 anos, eu tive uma vida muito livre no meio do povo. Pessoal do candomblé, mestre saveiro, capoeiristas, gente do povo, trabalhadores, vagabundos, prostitutas, o povo mais pobre. Eu cresci entre eles. O que eu recrio na minha literatura é a vida do povo do Brasil, que é aquilo que eu conheço. Daí o caráter social que tem essa literatura, né? Quando vinha pela primeira vez à Bahia, eu fui por causa de Jorge Amado. Ele escreveu Jubiabá. E Jubiabá trouxe 3 pessoas para a Bahia. Hansen Bahia, o gravador, eu e Pierre Verger. Todos os 3 porque leram Jubiabá
e não acreditaram que fosse uma cidade como ele. Não, isso não é possível, uma cidade tão boa assim não tem. Tem um colega que é o matéria de preguiça, é o operário patrão do Brasil, que é o Caymmi. Ah, é? Caymmi é um dos motores dele, a preguiça. Assim se carregam as baterias. Vai dormir. Quando eu deixei a Bahia, não havia música popular baiana. Pelo contrário, você pode ver pelo que eu fiz, não é uma insinuação, que minha música é ligada à música que o povo faz. Quer dizer, a música o pregão popular, a cantiga com as origens, o jeito nagô do africano, e, enfim, aquelas raízes reais do que eu conheci, reais antigas e estacionadas quase 100 anos. Assim. Então eu peguei um tipo baiano de ser muito natural, sem o industrial, sem nada projetado. Não se fazia música para cantar no rádio. Doida canção que não fui eu que fiz, verde luz, verde cor de arrebentação, sargaço mar, sargaço ar, deusa do amor, deusa do mar. Vou me atirar, beber o mar, alucinado, desesperar, querer morrer para viver com Iemanjá. Iemanjá, Odoiá, Iemanjá, Odoiá, Iemanjá, Odoiá.